Galera, o filme Rebel Moon Parte 1 chegou dividindo opiniões, hein? Lá no Rotten Tomatoes ele teve apenas 23% de aprovação da crítica contra 67% de aprovação de público. Não é uma nota ruim para o público, mas também não é aquela nota gigantesca, boa mesmo, que indica que para o público o filme foi espetacular. Mas afinal, o filme Rebel Moon é bom ou não? O Zack Snyder falhou? E com o resultado dessa primeira parte, será que a parte 2 e a parte 3 vem aí? Ou existe a possibilidade delas serem canceladas? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais na nossa análise de Rebel Moon com spoilers, hein? Tudo beleza? Eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. Eu já vou começar adiantando que eu curti o filme sim, tá bom, pessoal? Ele tem muitas coisas boas, foi um filme que me agradou demais. Mas eu já quero saber a sua opinião, hein? Se você já assistiu, escreva aí embaixo o que você achou. Se curtiu, não curtiu, qual a sua cena favorita, se você acha que o Zack Snyder está fazendo um bom trabalho e se você está animado para a parte 2 e parte 3. Na minha opinião, o universo criado é muito legal. As cenas de ação são boas, principalmente as de corpo a corpo. Todas elas são bem feitas e bem coreografadas, o que é muito importante para um filme de ação. Por exemplo, aquela cena do celeiro, né? Que a Cora chega e desce a porrada em todo mundo, aquele bando de soldado maluco, nojento, e ela simplesmente acaba com todos eles. Pô, aquela cena foi satisfatória demais. E por falar na Cora, a personagem principal, vivida pela Sofia Boutella, ela tem uma história muito bem feita, embora com certeza tenha mais a ser explorado nos próximos filmes. Mas ela tem uma bagagem, ela tem uma história de origem e o filme consegue apresentar aos poucos tudo isso que aconteceu com ela para você conhecer mais a personagem. E isso aqui é um ponto extremamente positivo, primeiro para você entender quem ela é, do que ela é capaz, e também para você se apegar à personagem e ter sentido tudo que ela tá fazendo, todas as habilidades, enfim, as motivações dela. Definitivamente essa não é uma protagonista Mary Sue. E não só a personagem principal, mas nós também temos bons coadjuvantes. Eu curti pra caramba os personagens criados. Por exemplo, a ideia do Jimmy, o robô, que inclusive é interpretado, né, a voz é do Anthony Hopkins, eu achei legal pra caramba, os efeitos também são muito bons e o conceito do personagem é muito bacana. E claro também, né, a personagem Nemesis, o Gunnar, o Kai, são personagens bons e eles geram ali uma interação bem bacana do grupo dentro da missão. Como o próprio título do filme já diz, é Rebel Moon, né, ou seja, rebeldes, eles querem se voltar contra esse comando espacial, né? Por isso que muitas pessoas estão chamando Rebel Moon de o Star Wars da Netflix, porque tem essa trama intergaláctica, tem um sistema opressor e tem ali um time de rebeldes. Esse filme passa basicamente em torno dessa história da Cora, que é uma ex-membro do governo opressor, agora querendo se redimir, até porque ela também sofreu na mão dos caras. E embora ela tenha ali durante muitos anos trabalhado para eles, né, sido um deles, né, principalmente na parte da guerra, enfim, matando várias pessoas, agora ela percebe o quão errada ela estava e ela quer proteger o pessoal. Inclusive, pensando aqui agora, tem muito cara de personagem que vai morrer no final da trilogia, né? E aí, dentro dessa trama da personagem recrutar pessoas para formar um exército, né, uma certa resistência, juntando inclusive pessoas diferentes, nós temos o capítulo 1, Rebel Moon, a menina do fogo, a Child of Fire. Então sim, eu curti o filme, achei bacana, porém a gente tem alguns pontos ruins que acabaram prejudicando no resultado final. É importante mencionar que o Zack Snyder, é até muito estranho isso, né, mas enfim, ele antes do filme lançar já disse que planeja lançar uma versão do diretor, né, o famoso cut, o que eu acho que é muito ruim. Eu não sei qual que é o problema do Zack Snyder, mas ele não consegue contar uma história, nem mesmo em 3 partes, em 3 filmes separados, com menos de 3 horas, o corte dele precisa ter 3 horas e muita coisa ele vai adicionar. Aqui é uma opinião não profissional, tá, mas de fã, é que você ter a habilidade de contar uma boa história em pouco tempo faz parte do trabalho do diretor, do roteirista. E aqui nem é pouco tempo, né? O filme tem 2 horas e 15. Mas enfim, ele anunciou, vamos ver no que vai dar isso aí. Mas pra mim, um dos pontos negativos é a questão da câmera lenta que o Snyder usa e abusa, né? Eu sei que é o estilo dele, eu sei que a gente tem isso, mas tem momentos que a gente fica olhando e fala, meu, aqui não precisava ter câmera lenta. Tem momentos que sim, fica bonito, fica legal, mas tem cenas que eu falo, cara, aqui não precisava ser câmera lenta, não tem necessidade. Eu acho que o Snyder acaba exagerando. Além disso, vários cenários
de computação gráfica também desapontam, pessoal. Eu acho que diversos momentos ali que nós temos, não a parte que as naves estão voando, enfim, saindo no espaço e apresentando planetas, claro que não, mas momentos que a gente tem ali certos diálogos, eu acho que eles tinham que ter optado por cenários com efeitos práticos, né? Cenários físicos, reais, porque vários momentos me tirou da imersão, porque você tá vendo a personagem ali falando, só que de fundo você nota claramente que se trata de CGI, né, de chroma key, e não foi muito bem integrado. Então eu acho que certos momentos funcionariam muito melhor se fosse apenas um detalhezinho em CGI, em computação gráfica, mas ali em volta dos atores fosse um cenário melhor. Agora, uma coisa que me incomodou um pouco foi a questão do personagem Tarak. Eu não sei vocês, mas comentem aí o que vocês acharam, porque pra mim, ele é um personagem interessante, mas ele é muito mal aproveitado. Por exemplo, aquela cena que ele precisa domar, né, adestrar o pássaro, é uma cena legal, é uma cena bonita visualmente falando, só que ela não tem muito sentido no restante da trama. Não da do primeiro filme, pelo menos. E acho que não só ele em geral. Embora os personagens coadjuvantes sejam interessantes, tenham ali atores bons, eu acho que eles acabaram ficando meio jogados. E eles não conseguem aproveitar o potencial que cada um tem. Por exemplo, na batalha final desse filme, a gente vê todos os personagens numa luta de armas de raio laser bem genérica. A gente não vê cada um deles usando ali as suas especialidades, né? Eles sendo diferentes, como o filme apresentou. Eu acho que nesse sentido falhou demais, porque eles colocam personagens interessantes, mas na hora do vamos ver, na hora de ver eles em ação, não passa de uma coisa genérica, basicona. E é claro que a gente já tem a parte 2 anunciada e confirmada, mas eu acho que a parte 1 por si só tinha que apresentar e explorar essas coisas. Afinal, a gente está falando de um filme, não é uma série. A série às vezes apresenta algumas coisas e alguns conceitos dos primeiros episódios e resgata e explora mais nos episódios seguintes. Eu acho que na questão do filme, tudo tinha que fechar dentro da parte 1. Eu acho que nesse sentido faltou criatividade na questão do roteiro para dar momentos para esses personagens em que eles pudessem usar suas habilidades e mostrar as suas características, né, os seus diferenciais. Então eu acho que esses são os pontos negativos do filme. Mas de uma maneira geral, é uma obra legal, é um bom filme de ação, dá para você se divertir. E ele prendeu a minha atenção. Eu queria assistir aquela história do começo ao fim, saber o desfecho, saber para onde que estava indo essa história, e também me deixou com um gostinho de quero mais. Por isso que eu fecho aqui, no conceito do canal que são de 5 estrelas nerd, eu fecho o filme com 3 estrelas. A parte 2 vai chegar no dia 19 de abril de 2024, e mesmo que o filme não seja bem recebido, a parte 2, pelo menos, já está oficializada. E eu acredito que a parte 3 também, porque foi tudo filmado basicamente de uma vez. Então, eu acho sim que eles irão lançar as 3 partes do filme, mesmo que não tenha aí uma boa repercussão. Vale lembrar que a nota do público ainda tá boa. E não só lá no Rotten Tomatoes, mas a repercussão que eu acompanhei aí na internet tá positiva. Então, mesmo que a crítica não dê uma nota boa, o que importa é o público receber bem. Vamos aguardar, né? Mas eu curti sim e eu quero saber a sua opinião. Escreva aí embaixo se você curtiu ou não, o que você mais gostou nesse filme e se você tá animado para a parte 2 e para a parte 3. Se gostou do conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos, que nós temos muita coisa boa sobre filme, séries, Marvel, DC. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.